Você está na lista das pessoas mais influentes que a gente tem no Brasil. Ah, você foi eleita pela revista Época, né, como uma das pessoas mais influentes que a gente tem no Brasil. Você imaginava chegar numa lista como essa, representando todo o assunto que você busca representar? Porque não é uma coisa assim, né, que as pessoas, de um modo geral, estão tão preocupadas. De jeito nenhum, né, não De jeito imaginar. nenhum. Não. Primeiro porque o tema não é um tema que desperte esse tipo de ação. Normalmente as pessoas mais influentes, elas estão trabalhando em outros setores. Empreendedorismo. Empreendedorismo, meio empresarial ou o político, enfim. Aham. Então, realmente foi uma surpresa essa nomeação da revista Época, que aconteceu no final de 2014 e que foi o último ano da lista deles, dos 100 mais influentes, né, foi realmente uma surpresa. Você, desde 2010, já ajudava, incentivava ações de preservação à natureza, mas é em 2000 que você começou a sua graduação, de fato, em biologia. E aí foi se envolvendo cada vez mais dentro dessa área. Por quê? O que te fez se despertar para esse universo? Bom, na verdade, quando eu pensei em ser bióloga, eu pensei em tudo menos em fazer o que eu faço hoje. Eu queria conhecer o mundo, eu queria trabalhar com natureza, eu queria estar no meio da natureza. Então, decidir ser bióloga passou por isso, a decisão passou por isso, por querer conhecer esses lugares. E quando eu entrei de fato na graduação, meu primeiro contato foi através da pesquisa de grandes felinos, de onça-pintada e onça-parda, e eu vi o quanto a casa desses bichos estava mal cuidada. Uhum. Então, o passo seguinte foi natural, foi tentar trabalhar com isso, né? Tentar buscar caminhos para melhorar as condições de vida, em primeiro lugar, desses animais. Mas quando eu comecei a trilhar esse caminho, eu descobri que, na verdade, cuidar da casa deles é também cuidar da gente. Porque não tem como você viver num planeta que não tenha natureza bem conservada, porque a gente depende dela. A água que a gente toma vem da natureza, o ar que a gente respira vem da natureza. E isso tudo só existe através de áreas naturais protegidas, que são as unidades de conservação. Se a gente não proteger um pedacinho do planeta, a gente não tem qualidade de vida. O Ministério Público Federal disse que 162 mil hectares de florestas foram removidos ilegalmente. É o equivalente a mais de 100 mil estádios de futebol. Já que o brasileiro gosta tanto de futebol, dá para a gente ter essa noção. 100 mil estádios. E a criação dessas unidades de conservação seria uma medida para tentar impedir que mais coisas como essa, mais crimes ambientais como esses aconteçam? Não só crimes ambientais, mas a própria história de desenvolvimento, né? A gente vive um desenvolvimento muito ainda enraizado em tirar a natureza para substituir por outra coisa. Algumas mudanças estão vindo por aí, mas a linha de pensamento hoje, nossa, do mundo, de um modo geral, é essa. Por exemplo. Por exemplo, se você olhar para o estado de São Paulo, que é muito parecido com a história do estado do Paraná, que é de onde eu venho. Até 50, 60 anos atrás, vamos colocar, metade do estado era coberto por floresta. Hoje, quando você olha, e a história de São Paulo e o Paraná são muito semelhantes nesse aspecto, quando você olha para o mapa, o que sobrou? As áreas protegidas. Então, quando você tem lá no extremo oeste de São Paulo, o Parque Estadual do Morro do Diabo, que é quase na divisa com Mato Grosso do Sul, aquilo é o que sobrou de floresta do oeste paulista, por assim dizer. A mesma coisa no Paraná com as Cataratas do Iguaçu. O Parque Uhum. Nacional do Iguaçu é a última reserva do oeste paranaense. Então, quando a gente olha no mapa, a gente vê que o que sobra mesmo, quando a nossa sede por desenvolvimento passa por um lugar, o que sobra de natureza são as unidades de conservação. Você é uma pessoa tão preocupada com o meio ambiente, e você falou, né, a nossa sede pelo desenvolvimento. Você acha que o desenvolvimento, o progresso, como é conhecido, ele é incompatível com a proteção do meio ambiente? Não, de forma alguma. Teria como essas duas coisas andarem de forma paralela? Hoje a gente tem tecnologia e conhecimento o suficiente para não repetir os erros do passado. Uhum. Por exemplo, se você pega a história de uso da Mata Atlântica, nosso bioma mais a leste, o primeiro a ser explorado quando os portugueses chegaram ao Brasil.
Este bioma ele foi altamente usado através do ciclo do café, da cana, do ouro ao longo do tempo, e aí se retirava a floresta para fazer o uso. A gente está falando de 1500, 1600, 1700. Hoje, em 2018, a gente não tem mais essa necessidade. A gente pode dobrar ou triplicar a nossa produção agropecuária no Brasil sem desmatar mais nada. Não há necessidade de fazer isso. A gente tem tecnologia, energia limpa hoje, né? A gente não precisa mais queimar a floresta para fazer carvão. Hoje a gente tem outras formas de energia, a eólica, a solar, enfim, outras maneiras de produzir energia sem necessariamente você ter que usar o que a natureza ainda está dando para a gente. Então, assim, quando a gente coloca desenvolvimento ou progresso versus conservação, a gente está caindo numa dicotomia que não é justa e não é correta. Hoje em dia a gente não precisa mais. A tecnologia, o conhecimento nos permite fazer outras coisas sem ter que usar a natureza. Você acha que de alguns anos para cá, a mentalidade, principalmente aqui no Brasil, tem mudado um pouco? Você acha que as pessoas têm se preocupado um pouco mais com o meio ambiente? Com certeza, com certeza. Eu tenho uma pesquisa aqui, aquela pesquisa O que o brasileiro pensa do meio ambiente. Ela é realizada desde 92, né? No primeiro levantamento, 92, 40% dos jovens não opinaram sobre problemas ambientais. Hoje, só 6% não opinam. Uma diminuição muito grande, né? Então, o meio ambiente parece ter, de fato, entrado na pauta. Para a gente pegar um exemplo muito simples. Antigamente, a gente tinha muita campanha de educação, por exemplo, para escovar os dentes com a torneira fechada. Sim. Hoje, uma criança já sabe disso. Ela já nasce num mundo que o mundo já demonstra isso na prática. Além disso, é um assunto muito em pauta porque a gente não tem um outro caminho. A gente vive neste planeta, depende dele. E a gente está cada dia mais entendendo que se a gente não cuidar melhor da nossa casa, a gente não vai ter outro lugar para ir. Então, A gente não vai ter casa. a gente não vai ter casa, não tem para onde fugir, né? Então, o assunto está muito em alta, né? Na mídia, nas escolas, o assunto está muito mais em pauta. Então, com certeza, isso e mais uma outra coisa, a necessidade que a gente tem de respirar, né? A gente vive num mundo muito conectado, né? A gente está o tempo todo no ar, 24 horas por dia. Então, essa pausa, essa respiração, algumas pessoas têm buscado e encontrado isso na natureza. Seja para você meditar, seja para você fazer uma oração, seja para você estar em paz, para você estar como você mesmo. Então, essa necessidade que vem muito do mundo urbano está levando cada vez mais as pessoas para os ambientes naturais. É tão interessante você falar sobre respiração. A gente tem um dado da ONU que diz que 12 milhões e meio de pessoas morrem no mundo por conta da poluição. E vai piorar. Só tende a piorar. Porque a gente também tem um cenário de mudanças climáticas, né? E por mudanças climáticas a gente está falando de quê? De grandes alterações. Então, a gente está falando de tempestades, a gente não está falando só de derretimento, de calota polar, que é uma coisa às vezes muito distante da gente. Mas a gente está falando de aumento de tempestades, a gente está falando de aumento de enchentes e de todos os problemas que isso traz. Então, assim, cada vez mais se fala muito em refugiados de guerra, mas a gente tem os refugiados climáticos, né? E isso vai acontecer cada vez mais. Então, por exemplo, você tem ilhas do Pacífico que elas estão condenadas a desaparecerem num espaço curto de tempo. Talvez a nossa geração ou a geração que está vindo aí veja isso de perto. Então, é muito triste, na verdade, muito triste, e a tendência é isso acontecer cada vez mais se a gente não começar a regredir um pouco, né? A gente, quando fala sobre meio ambiente, cuidar do meio ambiente, sempre tem aquele discurso que você estava falando, né? Não vou escovar os dentes com a torneira aberta e várias outras medidas. Vou separar o meu lixo, né? Vou usar mais da reciclagem e todas essas coisas que são muito domésticas. Agora, tem aquela crítica que diz, a mídia fica pegando muito no pé dessa história do doméstico, mas quem está realmente acabando com a saúde do planeta são as grandes indústrias, é o agronegócio, tudo mais. De fato, tem alguma coisa que a gente, enquanto população, pode fazer para contribuir? Ou
realmente a nossa parte é muito pequena perto desse grande cenário industrial e do agronegócio? Olha, nós somos hoje 7,5 bilhões de pessoas no planeta. Então, o impacto que a gente causa, seja negativo ou positivo, ele conta sim, cada um de nós. Porque somando tudo, é muita gente. Hoje em dia a gente fala muito do consumo de plástico, né? O plástico está sendo o grande vilão realmente, porque a gente consome, assim, uma sacola plástica, ela dura, o tempo de consumo dela na nossa mão é cerca de 20 minutos. Demora mais de 500 anos para desaparecer do planeta. Então, você ir ao mercado levando a sua sacolinha lá de um material reciclável, retornável, um material que você vai voltar a utilizar, você não usar um canudo, você não usar copo descartável, isso conta muito. Você economizar água conta muito, tudo conta. Falando sobre essa história do canudo e das sacolinhas, tem essa coisa, a sacolinha não dura nem 20 minutos na mão da gente. Mas depois ela não vai lá para a cesta do lixo? Muita gente usa a sacolinha do supermercado na cesta do lixo do banheiro, na cesta do lixo da cozinha, e depois isso vai ser descartado dentro daquela sacolinha e não tem que ser comprado uma embalagem plástica para descartar o lixo. Qual é a alternativa amiga do meio ambiente para isso? Não, quando você faz isso, você prolonga um pouco mais o O uso. uso. E isso é uma coisa boa. É os 3 R's, né? O reciclar, o reutilizar e o reduzir. Então, assim, você está reutilizando, você está aumentando o tempo de vida útil. E com certeza isso é melhor do que jogar fora direto. Mas, assim, e aí você falou alguma coisa você falou lá atrás do nosso impacto e das empresas, né? Quando a sociedade começa a pressionar, automaticamente a política do país muda e o comportamento das empresas tem que mudar, porque quem comanda é o consumidor. Então, se a gente aqui começa a dizer eu não quero mais usar sacola plástica porque eu entendo que isso faz mal para o meio ambiente, automaticamente as indústrias vão buscar alternativas. Algumas já existem, né? A gente já tem uma sacola de um plástico biodegradável feito Sim. de aipim, de mandioca. Ele é mais fininho, né? Isso, e ele é biodegradável. Então, assim, as empresas começam a buscar soluções. Antigamente, por exemplo, não se reciclava pneu. Hoje em dia dá para fazer um monte de coisa com pneu, né? Desde usar no asfalto, reutilizar para fazer coisas domésticas, enfim, tem um monte de uso. Bolsa, carteiras. Um monte de uso. Esse é o caminho natural da sociedade. A gente ainda está caminhando a passos muito lentos, mas o caminho está aí. Eu estava vendo uma discussão esses dias num programa de televisão que eu não me lembro onde, e aí, em determinado momento, a apresentadora virou e disse: olha, antigamente as pessoas pediam para que todos se preocupassem com o meio ambiente, porque a gente podia reverter a situação toda, essa coisa camada de ozônio, derretimento das geleiras, a qualidade do nosso ar e tudo mais. Hoje, os ambientalistas já dizem assim, ó, mesmo que a gente mude a nossa postura, não sei se tem muita solução, mas não. Essa era a frase, fecha aspas. Você concorda com isso? A gente está numa situação tão tensa assim que não tem mais solução para a gente? Não, eu acho que assim, eu pessoalmente eu não consigo ser pessimista. O dia que eu achar que isso não tem solução, eu mudo de área e vou fazer outra coisa, porque não cabe. Eu acho que a gente tem, sim, situações muito críticas, é muita gente usando muito os recursos naturais. Então, assim, a gente tem que buscar outra forma de ver o mundo, né? A gente não precisa ter tudo o tempo todo e nem trocar de carro todo ano, trocar de celular, ter todas as roupas. É menos consumismo, é menos ter e mais ser. O caminho passa por aí. Então, excelente. quando a nossa sociedade ela começar a entender isso como uma forma que não é uma forma única, individualista, eu penso assim, mas eu sou a exceção, quando isso deixar de ser a exceção e as pessoas começarem a ir mais por este caminho de buscarem mais a essência, mais se conectar com o planeta em que a gente vive, em ser mais e ter menos, a gente muda o curso da história, com certeza. Eu acredito muito profundamente nisso. Muito bom. Ângela, muito obrigado pela sua presença e mais obrigado ainda pelo trabalho que você desenvolve. Eu é que agradeço a oportunidade e, na verdade, acho que esse trabalho é de todos nós. Um pouquinho de cada um faz muita diferença. Ele precisa ser de Isso. todos nós, né? Obrigado, Ângela. Obrigado Eu é que mesmo. agradeço.